Está no ar. Gente que Fala. O melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela UOL TV, a TV da internet e também pelas redes sociais, imagens do Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube, para você acompanhar essa nossa jornada de hoje. Até 13h, comente, curta, compartilhe a transmissão do programa Gente que Fala, participe também pelo WhatsApp fazendo perguntas aos nossos entrevistados, 973350038 é o número, mais uma vez, minha gente, 973350038, meio-dia em ponto. Eu sou o Mauro Friesman. Quarta-feira chegou, nosso espaço aqui, neste dia, sempre dedicado aos assuntos da saúde, do bem-estar, do comportamento, e para a nossa conversa, para análise dos temas aqui propostos, vamos colocar aqui os nossos convidados em campo. Com a gente a Lalis Reis Auríquio, ela é naturóloga, gerente do Centro de Referência de Práticas Integrativas da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. Lalis, tudo bem? Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Mauro. Obrigada pela oportunidade. Obrigado pela presença, Lalis. Também com a gente a doutora Ana Paula Vasconcelos, advogada. Ela é vice-presidente da Comissão de Direito Animal da OAB do Distrito Federal e diretora jurídica do Fórum Animal. Ela está em Brasília para conversar com a gente hoje. Tudo bem, Ana Paula? Boa tarde, tudo bem? Gostaria de agradecer a oportunidade de poder tratar um assunto que é tão importante para a gente, que é o direito animal. Muito obrigada e boa tarde. Seguindo aqui com a nossa apresentação, Juliana Nisa, neurocientista, escritora, palestrante e empresária. Ela é CEO do grupo PRM. Tudo bem, Juliana? Tudo jóia, ótima tarde. Também agradeço demais a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. E também aqui na nossa bancada de hoje, o farmacêutico Rafael Boiati. Ele é cofundador, diretor e conselheiro científico da Casa Hunter, coordenador do Grupo Técnico de Trabalho do Cuidado Farmacêutico em Doenças Raras do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. Rafael Boiati, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Mauro. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos os ouvintes e a todos que estão acompanhando a gente aí ao vivo. Então vamos lá, dar início aos nossos assuntos aqui desta quarta-feira. Como você sabe, sempre as questões relacionadas com a saúde, com o bem-estar e com o comportamento. A ciência tem mostrado os benefícios da combinação entre medicina convencional e práticas integrativas e complementares. E aí, pensando nisso, a Prefeitura de São Paulo vem ampliando o arsenal dos recursos já existentes no Sistema Único de Saúde da cidade. Com o aumento da procura por esses cuidados, foram criados os Centros de Referência em Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, que oferecem mais de 20 procedimentos à população. Lalis, primeiramente vamos esclarecer o que são as práticas integrativas e complementares e como é que isso, nessa associação com a medicina convencional, tem trazido benefícios às pessoas. As práticas integrativas e complementares são tratamentos que usam os recursos terapêuticos baseados nos conhecimentos tradicionais, conversa com várias racionalidades médicas, né, e de saúde, e são usadas para tratamentos paliativos e para algumas doenças crônicas, e tem atenuado os agravos, leva à promoção e recuperação de saúde. As PICs, né, que é conhecidas práticas integrativas e complementares de saúde, que são ofertadas ou que estão no Programa Nacional de Práticas Integrativas, a medicina tradicional chinesa, dentro dela a acupuntura, a dietoterapia chinesa, a fitoterapia chinesa, as práticas corporais e as práticas meditativas. A outra prática é a homeopatia, a fitoterapia e plantas medicinais, a Ayurveda, a medicina baseada na tradição indiana,
a medicina antroposófica, o termalismo e crionoterapia, a naturopatia, a Shantala, dança circular, reiki, arte-terapia, musicoterapia, quiropraxia, osteopatia e terapia comunitária. Essas são as terapias oficiais e as evidências científicas têm mostrado os benefícios nesse tratamento integrado mesmo entre a medicina convencional e o uso dessas práticas integrativas. Quando que a prefeitura começou a fazer uso dessa combinação da medicina convencional com as práticas integrativas? As práticas já são usadas dentro do município em menor escala desde o início dos anos 2000, mas a política nacional é do ano de 2006 e atualmente tem, por causa dessa resposta, tem aumentado o número de capacitações para os profissionais da rede. Atualmente, a Secretaria oferece mais de 30 dos procedimentos e só nesse ano, de janeiro a junho, a Prefeitura ofereceu cerca de 375 mil procedimentos, entre procedimentos individuais e coletivos. Bom, você elencou todas essas práticas integrativas e complementares. Eu falei que são 20 procedimentos, e você falou que são 30, é isso? Na verdade, são 29, 29. Só que tem alguns que desmembram entre mais do que um tipo de procedimento, né? Então, acaba ofertando em nome, em código do procedimento, um número até maior, mas é que nem a medicina chinesa, pode ser acupuntura, fito, né? Então vai desmembrando em várias práticas. O reiki várias práticas de imposição, entraria como reiki também. E em que momento essa combinação ela é aplicada? Não sei se esse é o termo correto. O paciente ele entra pela porta da UBS em busca de um determinado atendimento, uma determinada situação de saúde dele. Ele vai passar ali pelo clínico geral, vai ser encaminhado para a especialidade, provavelmente no AMA, né? E como é que se dispara isso, essa necessidade do uso da prática integrativa? Ela ocorre tanto de uma forma já de tratamento, ou como já tem um agravo, quanto de forma de promoção de saúde e de prevenção. Então, pode ser por uma busca por um problema de saúde que a pessoa tem pela UBS, né? Ou por uma busca espontânea por uma prática preventiva ou de promoção de saúde. No centro de referência, a gente recebe as duas coisas, né? A gente tem acupuntura e homeopatia, que vem via unidade de saúde, né, as UBSs, por um sistema de agendamento regulado e demanda espontânea. Como é que a prefeitura acompanha os tratamentos feitos a partir dessa combinação para fazer os estudos, a obtenção de resultados e, a partir daí, até a elaboração de novas políticas públicas de saúde? Atualmente, a prefeitura tem colocado as práticas na grande maioria das unidades, né? Então, algumas práticas estão muito comuns atualmente nas unidades, como a auriculoterapia, como uma prática individual. Né? A meditação também é uma prática que tem sido bastante ofertada nas unidades de uma forma geral. E o acompanhamento é pela própria atendimento da UBS, né? Em alguns momentos consegue-se reduzir o uso de medicação, em alguns momentos melhora alguma questão de qualidade de vida. Quero ouvir também o Rafael, que é farmacêutico, né? Como é que isso se reflete na farmácia, né? Os medicamentos que fazem parte das práticas integrativas e complementares, mas antes disso, a farmácia também dos ambulatórios, as farmácias estão sendo preparadas, ou já foram preparadas para receber todo tipo de medicamento, se assim a gente pode dizer, medicamento que chama também, não?
Oi, Mauro. Não seriam medicamentos, como a gente chamaria, seria uma espécie de um tratamento, né? Mais um tratamento não farmacológico, Sim. que entrariam aí as práticas integrativas, né? Que são complementares aos tratamentos farmacológicos que, porventura, os pacientes estejam fazendo a sua utilização. Mauro, no Sistema Único de Saúde, algumas unidades básicas de saúde já possuem este programa, né, de práticas integrativas, e são muito bem-vindas e muito procuradas pela população. Destas 29 que a Lales colocou muito bem aí para nós, diversas delas já são aplicadas no Sistema Único de Saúde, e a gente vê na prática que os pacientes realmente possuem uma melhora clínica, né? Então, estas práticas, elas trazem diversos benefícios à população de um modo geral. Os farmacêuticos, Mauro, é super importante, no dia 12 deste mês, aqui no dia 12/9, o Conselho Federal de Farmácia publicou 2 resoluções, que eu até peguei os números delas aqui, que são as resoluções 732 e 733 de 2022 agora, que foram publicadas no dia 12 de setembro, que regulamenta a profissão farmacêutica para a atuação nas práticas integrativas complementares. Então, regulamenta o profissional farmacêutico para que ele possa também, junto com outros profissionais, atuar na aplicação destas práticas, o que para a população é benéfico, porque isto a gente sai da esfera do Sistema Único de Saúde e vai também para os consultórios farmacêuticos, nas farmácias, nas drogarias, onde a população tem acesso. Para isso, Oi, por favor. Fala. E na farmácia, no setor farmacêutico, como é que tem sido o trabalho, os estudos para ampliação desse leque de ofertas para o trabalho, leque de ofertas de procedimentos para esse trabalho integrativo e complementar? Perfeito. A partir dessa publicação, que foi aí algumas semanas atrás, os conselhos regionais eles começam a fazer atividades e eles começam a atuar na amplificação deste serviço. Vale ressaltar, Mauro, que é o que eu ia comentar antes da sua pergunta, que vem aí de encontro ao que eu ia comentar, nas resoluções 732 e 733 que foram publicadas, elas trazem ali, principalmente na 733, normas para que este farmacêutico ele possa atuar com a aplicação dessas práticas integrativas. Então, para o profissional farmacêutico atuar nas práticas integrativas, ele precisa cumprir alguns requisitos, dentre eles uma pós-graduação ou cursos livres com uma carga horária de 40 horas de atividades, enfim, existem especificidades para ele começar a atuar. Então, agora cabe aos conselhos regionais de farmácia dos seus estados o aperfeiçoamento destes profissionais e a fiscalização destes profissionais para que estas práticas comecem aí a ser aplicadas dentro das farmácias e drogarias. No CRF de São Paulo, viu, Mauro? Do estado de São Paulo, a gente já começou com diversas lives, e aí o pessoal pode acompanhar no YouTube do CRF de São Paulo, estas lives que são todas gravadas, para que tenha-se mais conhecimentos, porque a gente precisa trabalhar aí agora com estas 29 práticas integrativas que possuem, então é um longo tempo para que a gente realmente tenha estas práticas integrativas incluídas nos halls de procedimentos das farmácias e drogarias para a população. Muito bem. Juliana Nisa, como é que a neurociência observa essa questão, essa ampliação cada vez maior, né, desse leque de práticas integrativas para os tratamentos? Olha, é um universo que realmente eu particularmente fico muito feliz com essa abrangência de terapias
né? A gente, particularmente, tem uma terapia integrativa que está entrando nesse processo aí, que, inclusive, depois eu gostaria de entender um pouquinho mais, viu, Lalis, que você estava comentando, eu achei bem interessante você e o Rafael falando. Mas, assim, a gente parte do princípio, Mauro, que 80% das doenças, atualmente, elas são psicossomáticas, ou seja, elas são de origem mental e emocional. E a gente parte do princípio de que a nossa mente, o nosso cérebro, ele envia bioquímicas para o nosso organismo o tempo todo. E quando existe uma disfunção nesse processo, ou seja, quando eu passo por algum trauma, algum medo, alguma insegurança, algo que nós chamamos na neurociência de ruptura a nível de subconsciente, eu vou atingir o meu físico, né, de uma determinada forma. Então, ter esse conhecimento e começar a abranger esse conhecimento de uma forma mais ampla é muito importante para a população, porque, às vezes, o que originou uma dor de cabeça, o que originou uma dor nas costas, é algum processo psicossomático que foi somatizado em nível mental e, como consequência, a gente sofre algo no físico, né? Então, as práticas integrativas, elas vêm como uma forma de tratamento, né? Especialmente essas que estão muito ligadas à meditação, ao tratamento da parte mental e emocional, são muito importantes porque a gente começa a descobrir a causa, né? Então, o interessante é você ver a origem daquela doença, o porquê que aconteceu, e unir isso à medicina tradicional é fundamental para a gente conseguir não só tratar efetivamente aquele problema, como também a gente descobrir a causa e ir lá naquele ponto inicial, que foi a origem, né, do problema, e conseguir fazer um tratamento muito mais completo. Então, realmente, eu acredito que vai complementar demais e vai dar muito avanço aí para os tratamentos para a população. Isso tudo faz parte da evolução dos tratamentos, da evolução da medicina. Doutora Ana Paula, na saúde animal, as práticas integrativas também existem? Existem e elas estão se ampliando cada vez mais, né? E nós, inclusive, trazemos isso para o direito animal, que nós defendemos sempre essas ações integradas, seja na esfera da saúde, seja na esfera de combate à violência contra animais. Não há como dissociar, né, a saúde única, que é a saúde do animal, com a saúde da família, que deve ser tratada de uma maneira sistêmica, bem como casos de violência contra animais, nós também conseguimos ver essas questões totalmente integradas. Então, com certeza, esse avanço na medicina humana terá bons reflexos na medicina e defesa dos animais. 12h17, minha gente, estamos no programa Gente que Fala, ao vivo, pela UTV, até a 13h, também pelas redes sociais. Hoje é quarta-feira, dia de a gente tratar aqui das questões da saúde, do bem-estar e do comportamento. A 7ª edição do Cenário das Doenças Raras no Brasil, realizada em agosto pela Casa Hunter, debateu a jornada dos pacientes de doenças raras no país. Um dos destaques da programação foi o lançamento do estudo que culminou na proposta de um Programa Nacional de Doenças Raras, contemplando e integrando aspectos importantes como políticas públicas, destinação de recursos, atendimento médico e acesso a tratamentos, além da garantia de direitos por meio do Sistema Único de Saúde. Rafael, vamos então destrinchar aqui este Programa Nacional de Doenças Raras, que acabou essa programação desse encontro, né? Dessa 7ª edição do Cenário das Doenças Raras no Brasil, acabou levando a essa proposta. Vamos esclarecer para a audiência. Isso mesmo, Mauro. Bom, Mauro, começando aqui, você me interrompe a hora que você quiser, tá? Começando a falar um pouco sobre doenças raras aí para o nosso público. As doenças raras, a gente tem em torno de 9.000 doenças raras descritas no mundo, então é um número muito grande de doenças raras, e apesar de raras, nós temos em torno de 14 milhões de brasileiros com uma doença rara, em torno de quase 300 milhões de pessoas no mundo com uma doença rara. Então, apesar de raro, é uma população muito grande, isso equivale a toda a população do município de São Paulo, 2 vezes a população do município do Rio de Janeiro, 4 vezes a população de Fortaleza, 9 vezes a população de Porto Alegre. Então, é um número extremamente grande, né? Destas doenças, em torno de 4%, em torno de 200 doenças destas,
possuem tratamentos farmacológicos. Então, existe este link do tema que nós estávamos anteriormente aí com a sua audiência, falando um pouco sobre práticas integrativas. Quando eu não tenho tratamento farmacológico, as práticas integrativas pode ser uma das aplicações também para esses pacientes que não possuem um tratamento farmacológico. Toda vez que a gente fala de uma doença rara, a gente tem um acometimento, na grande maior parte das vezes, de origem genética, né, que passa-se, então, de pessoa da família para outra pessoa da família, do pai, da mãe, para uma criança, no caso. Não temos somente crianças, temos pessoas também com idades mais avançadas, 60, 70, 80, 90 anos hoje, que possuem uma doença rara, mas acomete principalmente as crianças. Em torno de 90% dos acometimentos são em crianças, e essas crianças normalmente não alcançam os 5 anos de idade. Então, tem aí a morte muito precoce por conta de todos os processos destas doenças raras, que normalmente são progressivas, né? Então, elas evoluem ao longo do tempo e são degenerativas multissistêmicas, ou seja, acomete o corpo inteiro, diversos órgãos ao longo deste período de tempo. Dentro do Sistema Único de Saúde, nós possuímos alguns centros de atendimento, e pelo Sistema Único de Saúde nós temos uma portaria de assistência a esses pacientes, que é a portaria 199 de 2014. Porém, aqui no nosso país, Mauro, estes centros, eles são divididos, o Brasil é dividido em duas partes, né? É dividido na parte direita e na parte esquerda, e a parte esquerda a gente pega ali o centro-oeste, a região norte do país, que hoje não possui nenhum centro de especialidade em doenças raras. Então, é um grande número da população que não possui um atendimento especializado. Você apresentou aí o cenário de como as doenças raras evoluem pelo fato de elas serem degenerativas, na maioria das vezes, ou talvez em muitos casos, não na maioria, mas em muitos casos, a morte do paciente é muito precoce. Agora, sempre haverá cura para alguma, são muitas doenças raras, né? Embora raras, são muitas, né? Você falou em 9 mil. Existem doenças raras que são curáveis ou elas são tratáveis e há uma boa sobrevida a partir desses tratamentos? Sim, Mauro. Falar de cura para doenças raras é algo ainda que a gente não pode tocar muito nesse assunto. A cura é algo que a gente vem buscando ao longo dos anos aí, com a aplicação de novos medicamentos, né, como as terapias gênicas, para quem tiver mais curiosidade em estudá-las um pouco, mas falar de cura para essa população ainda não é algo viável, mas o tratamento, sim. Então, temos aí diversos tratamentos disponíveis no mundo, não necessariamente no Brasil, mas no mundo nós temos tratamentos para algumas doenças raras que elevam, sem dúvida, e por décadas, a sobrevida desta população. A gente tem uma recente, por exemplo, que chama-se fibrose cística, que tem um medicamento em questão que melhora a atividade pulmonar desses pacientes em um número muito grande. Então, na prática, a gente vê que isso é muito viável. A doença rara, ela sempre tem a ver com a questão autoimune ou não? O autoimune é aquele paciente cujos meios de defesa que o organismo tem para determinadas doenças, em vez de defender, ajudam a atacar. A doença rara é sempre nesse sentido? Sempre não, Mauro. A doença autoimune, ela existe também algumas doenças autoimunes raras, como, por exemplo, o lúpus eritematoso. É diferente do lúpus que a gente conhece, tá? O lúpus eritematoso, ele é um tipo de lúpus que é uma doença autoimune e é rara,
mas eu não posso generalizar. Não necessariamente toda doença autoimune é rara, como, por exemplo, o diabetes tipo 1. Diabetes mellitus tipo 1 ele é uma doença autoimune e não é considerada uma doença rara. Doença rara, Mauro, ela é sempre considerada pela Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Saúde brasileiro, uma doença que acomete até 65 pacientes a cada 100 mil indivíduos. Então, diante deste número, a gente caracteriza se ela é uma doença rara ou não. Este número ele varia de país para país, mas a nossa definição no Brasil e da Organização Mundial de Saúde é essa. Lales, quais são os desafios para a saúde pública em relação às doenças raras, cujos medicamentos são caros? Sabemos que é uma situação muito complexa para o mundo inteiro, né? Não só o estudo, a preparação, a elaboração dos medicamentos, como a comercialização por conta dos valores, né? Cortou um pouquinho o teu início da sua fala, Mauro, mas eu acho que no SUS aqui em São Paulo está se pensando um pouco mais nas doenças raras, né? E nas práticas integrativas e complementares de saúde, também é uma contribuição para a qualidade de vida, né, das pessoas e principalmente pelo olhar integrativo, né? Então, independente da doença, o olhar para a pessoa e como a pessoa vive aquela doença, né? Dessa forma, complementa os tratamentos que o Rafael comentou. Sim, mas a questão do custo de um medicamento para o tratamento da doença rara é um desafio para o setor público, para a saúde pública. Acredito que sim, né, Mauro? Sim. Qual é o cenário disso, Rafael, porque as famílias acabam dependendo do SUS, né, para aquisição desses medicamentos, né? Isso mesmo, Mauro. Mauro, o artigo 196 da Constituição, ele diz que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, mediante políticas públicas. Então, toda vez que a gente fala de doenças raras e de um determinado tratamento, sendo ele farmacológico ou não, a gente precisa sempre ter políticas públicas para que a gente tenha estes atendimentos de forma adequada. Sim, os medicamentos, na sua grande e maior parte, eles são bastante caros, com um custo realmente bastante elevado, e a ausência de políticas públicas e o custo elevado faz com que a gente tenha aí os processos judiciais nesta área. O que a gente precisa minimizar? A gente precisa desenvolver políticas públicas para o Sistema Único de Saúde para que a gente realmente minimize os gastos com a judicialização que nós temos atualmente. Como que a gente pode melhorar isso, né, Mauro? Toda vez que a gente fala de uma doença rara, acho que todo mundo aqui que está acompanhando a gente conhece o teste do pezinho, né, o teste de triagem neonatal. O teste de triagem neonatal hoje, ele possui um diagnóstico das 9.000 doenças raras que a gente tem, ele possui o diagnóstico de 6 doenças. Quando o Estado consegue realizar as 6 doenças, que a gente sabe que tem estados que nem as 6 conseguem realizar atualmente. E isso dificulta o diagnóstico. Então, toda vez que a gente fala de melhorar um tratamento, um acompanhamento, primeiro eu preciso fazer o diagnóstico desta doença rara. E fazendo o diagnóstico, Mauro, eu consigo melhorar o tratamento e minimizar aquela progressão da doença que o paciente teria ao longo dos anos. E colocar este paciente no mercado de trabalho, dar uma melhor qualidade de vida para ele, o que é fundamental para o nosso país. Então, toda vez que a gente fala de um tratamento de doenças raras e fala do custo dele, a gente também precisa levar em consideração que este custo ele começa a ficar mais caro diante da progressão da doença devido à falta de diagnóstico prévio. A gente tem melhorado, só para finalizar minha fala aqui, Mauro,
A gente tem tentado melhorar isso. No ano passado, nós tivemos a publicação da Lei 14.154 pelo Congresso Nacional, que amplia este teste de triagem neonatal, que vai chegar aí um pouco mais de 50 doenças diagnosticadas ao longo de alguns anos, para que isso comece a ser aplicado. Mas hoje, por enquanto, são os 6, embora seja um direito de todos, né? É o que é possível a partir do que está funcionando agora, são 6, apenas 6 testes, né? Existem alguns estados, Mauro, que já fazem o teste ampliado. Por exemplo, em São Paulo, na cidade de São Paulo, nós temos aí a aplicação e a realização de 53 doenças genéticas que já são diagnosticados a todos os nascidos vivos na cidade. Mas nós estamos falando de São Paulo, uma cidade mais rica do Brasil, que tem um financiamento maior do que os demais estados, então é uma realidade que ela não é para o país inteiro, que é o que a gente necessita. 12:30, programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, com os temas da saúde, do bem-estar e do comportamento. A gente vai fazer uma parada breve agora, intervalo, mensagem do nosso apoiador, já mais temas por aqui. Os melhores trabalhos de comunicação nunca abrem mão de um excelente instituto de pesquisas. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Na sua próxima pesquisa, se eu fosse você, chamava Orbis. Até porque o sucesso é consequência direta da informação que você tem e o que você faz com ela. Faltando 29 minutos para 13h, estamos de volta. Você está na All TV, a TV da internet, também nas redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube, programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, com os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento, com os nossos convidados. A gente vai falar agora sobre saúde animal. Em novembro do ano passado, pessoal, 18 girafas chegaram ao Rio de Janeiro, dentro de contêineres de madeira, a bordo de um avião vindo da África do Sul. Foram 10 horas de voo e depois de mais 4 horas, houve mais 4 horas para que todos os animais que até então viviam livres na natureza fossem transferidos por guindastes para caminhões e dali para o zoológico do Rio de Janeiro. Aí, um mês depois, em dezembro, 3 girafas bebês morreram em circunstâncias não esclarecidas. Registros da Polícia Federal mostram as outras 15 girafas feridas, cercadas de fezes e urina, sob atos contínuos de maus tratos, abuso e crueldade. Doutora Ana Paula Vasconcelos, a Polícia Federal trata esse caso como o maior caso de tráfico de animais silvestres da história do Brasil. Já vai fazer um ano isso daqui a pouco, né? O que está acontecendo neste momento? Boa tarde. Você já fez uma boa introdução de toda a história trágica que envolve essas 18 girafas vindas para o Brasil de maneira ilegal e criminosa. Pois bem, através de um processo falacioso de importação, essas girafas entraram no Brasil pelas mãos do Bioparque, que é um grande grupo econômico que hoje tem o domínio de vários zoológicos do Brasil, um grupo privado, e essas girafas foram levadas para Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Vieram para o Brasil sob o pretexto de um projeto conservacionista, né, um projeto conservacionista que não se sustenta, isso aí está mais do que comprovado no curso das ações judiciais, não encontra respaldo em qualquer organização séria e que tenha conhecimento sobre o tema. Então, através de algumas denúncias, em janeiro desse ano, o Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal teve conhecimento da situação e, sabendo da situação de maus tratos em que elas se encontravam, nós entramos com uma ação civil pública, pedindo para que esses indivíduos fossem retirados imediatamente dos cubículos onde eles se encontravam. Porque, para que vocês entendam, o Bioparque trouxe esses animais sem qualquer recinto preparado para elas. A instrução normativa do IBAMA determina que cada 2 indivíduos fique em 600 metros quadrados. E elas, desde que chegaram ao Brasil, cada 3 estavam em 31 metros quadrados. Ou seja, 3 animais, cada animal desse ocupava 10 metros. É uma coisa
absurda. Então, a vinda desses animais para cá não cumpriu o mínimo determinado na instrução normativa do IBAMA. O IBAMA esteve no local, autuou os proprietários por maus tratos, realizou a apreensão, porém a situação física das girafas continuava a mesma. Foi aí que o Fórum de Proteção e Defesa Animal ajuizou uma ação, pedindo para que elas fossem retiradas desses locais, para que elas pudessem ter acesso à luz solar, que elas pudessem caminhar, que elas pudessem sair de um cubículo onde elas estavam em meio a fezes e urina, para que o mínimo de saúde delas fosse preservado. Em primeira instância, nós conseguimos uma liminar para que essa situação fosse mudada em 48 horas, porém, nós nunca conseguimos o cumprimento dessa liminar. Após isso, iniciou uma batalha jurídica. Nós já estamos com 5 processos ajuizados, dentre eles um habeas corpus, pedindo a liberdade dessas girafas, pedindo a transferência delas para santuários, tentando impedir que elas sejam domadas e domesticadas, que é o que o zoológico atualmente está fazendo. Porém, na prática, as girafas permanecem no hotel de Mangaratiba, passando por um processo de doma, que é um processo extremamente condenável sob o ponto de vista biológico e veterinário, para que o objetivo todo do grupo que foi responsável pela vinda delas é para que elas sejam exploradas comercialmente, né? Nós temos o conhecimento de que elas seriam repassadas para outros criadores, né? Elas iriam 4 para Santa Catarina, 4 ficariam no Rio, e as outras nós não sabemos o destino. A Polícia Federal já concluiu algumas etapas da investigação. Nós esperamos agora o relatório final pelo indiciamento dos autores no processo no crime de maus tratos. O IBAMA tem uma gama de procedimentos administrativos também contra os autores da vinda dos animais para o Brasil, e nós seguimos lutando para que elas saiam do bioparque e que sejam encaminhadas para um santuário. Você relatou que há uma ação, há uma liminar e há o descumprimento permanente dessa liminar. Quais são os recursos existentes para que as medidas sejam cumpridas, né? Que as decisões judiciais sejam cumpridas? Nós já inclusive, levamos esse assunto para o CNJ, né? Conselho Nacional de Justiça, para que a liminar inicial, dada dia 28 de janeiro, onde foi determinado que, caso as girafas não saíssem daqueles cubículos, deveria ser aplicada uma multa de R$5.000 por dia. Essa decisão nunca foi cumprida, nós entramos com agravo de instrumento, com mandado de segurança, tem uma série de recursos aguardando o julgamento para que a gente tenha a multa aplicada e que os autores sejam punidos. E quem são esses autores? Quem são esses responsáveis? São do Bioparque, que é o Zoológico do Rio de Janeiro, né? O novo nome do zoológico lá. Nós ajuizamos as ações contra o Bioparque, contra o Grupo Cataratas, contra a Prefeitura do Rio, que foi conivente com tudo isso, o Estado do Rio de Janeiro também foi conivente com tudo isso. Recentemente, nós ajuizamos uma ação na esfera federal contra o IBAMA, e todo esse grupo, todos esses do grupo econômico, né, Cataratas, Bioparque, pedindo a anulação desse processo de importação, já que ele tem uma série de ilegalidades e irregularidades. Para que vocês tenham ideia, uma das irregularidades assim patentes está relacionada ao microchip dos animais. Na época da importação, eles fizeram a leitura de um microchip que tinha lá como código XXY. Ao chegar ao Brasil, aquele animal identificado como XXY, ao realizarem novamente a leitura aqui no Brasil, o código era completamente diferente. Ou seja, esse animal que entrou aqui no Brasil, que teve a sua leitura realizada aqui no Brasil, ela é totalmente diversa daquela que foi autorizada a importação. Então, esse animal entrou aqui no Brasil de maneira ilegal, por isso que a Polícia Federal trata isso como tráfico. Porque uma vez que o animal que entrou no Brasil não está devidamente legalizado, ele está sendo traficado. Como é que os órgãos de defesa de direito dos animais importados, né, agem para encontrar determinadas situações como essa aí envolvendo as girafas? Há uma fiscalização efetiva? Os órgãos agem de ofício ou precisam ser provocados? No caso, a Comissão de Direito Animal da OAB São Paulo, da qual você faz parte, é vice-presidente
em Brasília? Como é que a comissão age e os demais órgãos também? Essa ação ela é uma ação das ONGs de proteção e defesa animal. Nós agimos através de denúncias, né? Esse caso das girafas, por exemplo, ele só veio à tona em razão da morte daquelas 3 girafas em dezembro. Se não tivesse ocorrido as mortes, talvez esses animais nunca teriam sido descobertos. Então, a partir das mortes é que foi iniciada uma série de denúncias para os órgãos fiscalizadores, e aí nós podemos ter acesso à documentação e ajuizar as devidas ações. E a expectativa agora para um final feliz? Vai longe isso ainda? É um processo demorado, um processo que envolve muitos milhões. A vinda dessas girafas para o Brasil gira em torno de 7 milhões de reais. Então, nós sabemos que a resistência será grande. O nosso objetivo é levá-las para um santuário, onde elas não sejam exploradas comercialmente, onde elas não sejam exibidas para o público, onde elas possam ser apenas tão somente animais selvagens que nunca deveriam ter sido retirados da natureza. Então, nós já pedimos uma série de ações liminares para que isso ocorresse, não tivemos nossos pedidos atendidos ainda, né, com a retirada delas do poder do bioparque e encaminhadas para um local mais tranquilo. No início do processo, se aventou a possibilidade delas serem repatriadas, delas serem encaminhadas novamente para a África. Porém, com o desenrolar das investigações, foi se concluindo que elas vieram das mãos de um comerciante de vida selvagem, que é conhecido mundialmente, e que tem um histórico de traficante de animais para todo mundo. Então, ao retornar para a África, elas seriam comercializadas novamente ou encaminhadas para a fazenda de caça. Então, elas não estariam seguras. Por isso que nossa pretensão hoje é mantê-las no santuário aqui no Brasil. E por que esse interesse por girafas? Elas, em relação ao reino animal, elas são preferidas por quê? A empatia que existe com o público? Qual é a razão do interesse por girafas? Nesse caso específico, nós temos duas situações. O Bioparque montou, na sua nova sede no Rio de Janeiro, uma área reproduzindo um safari africano. E o único animal que faltava para compor esse cenário eram as girafas. Eles chegaram, inclusive, a reproduzir estátuas de homens negros para poder dar um ar de savana, de que a pessoa estava realmente no safari africano. O Ministério Público repudiou essa ação deles de colocar estátuas de homens negros no meio de um zoológico, como se fossem, né, um atrativo. Eles retiraram essas estátuas, porém insistiram nas girafas, nas impalas e nas zebras. Tanto que nesse processo das girafas, eles também pediram a importação de 50 impalas e de 30 zebras. Esses outros animais não chegaram a vir para o Brasil, e apenas as girafas. E as girafas também causam uma empatia muito grande no público. É o que nós chamamos de fofofauna, né? A girafa é um animal dócil, um animal simpático. Então, isso atrai muito público, atrai muita bilheteria e, consequentemente, eles podem ganhar muito com a exploração desses animais. Vamos torcer aqui um final feliz para toda essa situação. Faltando 18 minutos para 13h, vamos seguir aqui com mais um tema. Juliana Nisa, presente em vários estados e países, a metodologia PRM Coach vem conquistando cada vez mais adeptos por conta de sua eficácia e bons resultados a curto prazo. Baseado em estudos na física quântica, o treinamento, dirigido à formação de coaches, terapeutas e profissionais em diferentes áreas de atuação, é focado em medir e alinhar os campos energéticos de todas as áreas. O atendimento é realizado utilizando a placa radiofônica, ou melhor, a placa radiônica frequencial. Placa radiônica frequencial, responsável também pela transformação positiva das frequências emitidas pelo subconsciente. O que a gente precisa saber sobre essa técnica, Juliana? Vamos lá. Bom, existe um nome um pouquinho mais complexo, tá? A placa radiônica frequencial, ela vem acoplada num aparelho, chamado aparelho psicotrônico interdimensional. Aí fica mais difícil. É bem pior. Ainda bem que a gente colocou a placa, né? E essa placa, o objetivo dela, Mauro, ela capta as frequências do subconsciente, tá? Ela está dentro de uma ciência chamada radiestesia, que é uma ciência milenar, e essa placa ela é conduzida pelo cobre. Então, ela tem uma simbologia que é totalmente patenteada hoje pela minha empresa, tanto
a placa quanto a técnica, né? E a gente tem como objetivo traduzir as frequências que estão a nível do subconsciente. Então, o paciente, ele segura 2 manoplas, né, que são plugadas por um fio nessa ferramenta, e ela não tem nenhum tipo de eletricidade, tá? Ela é dirigida 100% pela frequência e pela energia, por isso a física quântica. E aí o cobre, né, que é um dos condutores de energia, ele é o responsável por trazer essa frequência para aquele terapeuta, né, que o nome é terapeuta quântico, né, quem se forma, e ele vai conseguir traduzir a frequência do subconsciente. O que nós conseguimos analisar dentro dessa metodologia, tá? Hoje eu consigo ver a parte da saúde, por exemplo, eu faço um check-up naquele paciente e eu consigo analisar por frequência como que está o coração, o pulmão, os rins, a parte física, o esqueleto, né, dele também consigo analisar por frequência, todos os órgãos do corpo e todos os níveis mentais, né? E toda a parte emocional também. Então, quando eu vou fazer um tratamento, quando chega um paciente com determinada questão para ele tratar, eu vou fazer, a primeira coisa que eu vou analisar vai ser a frequência do corpo dele. Então, eu vou fazer uma análise energética para realmente ver o fluxo de energia, para ver se está tudo ok. E que muitas vezes, muitas doenças que não são diagnosticadas, por exemplo, às vezes a pessoa faz um exame e aí consta lá que fala, olha, tá tudo bem com o seu órgão, você realmente não tem nada ali. E já aconteceram muitos casos, tá? Que eu pessoalmente já tratei e todos os meus alunos, né? E aí quando a gente entra pela frequência, muitas vezes a doença, a origem da doença, ela inicia-se na energia. Claro que, assim, salvo alguns casos, como o Rafael disse lá algumas coisas atrás, sobre questões genéticas, né? Que já vem realmente desde quando a criança nasceu. Mas, assim, salvo essas questões, todas as outras a gente analisa, assim, como uma questão preventiva mesmo, de muitas vezes um ponto que está ainda no campo energético, ainda não passou, não transferiu isso para o físico, então ali a gente consegue identificar e trabalhar essa energia. Então, uma das coisas que o método faz é justamente isso, a gente analisa, identifica o que aquela pessoa está passando e a gente consegue transformar do negativo para o positivo. Então, eu vou transformando aquela energia de forma que a pessoa ela sente um bem-estar na hora, assim mesmo que ela passa por um processo na placa. E dentro do método, nós temos, para que a gente consiga reprogramar o subconsciente, que é aí que entra a neurociência, né? O nosso trabalho é totalmente focado na parte mental e emocional desse paciente. Então, a gente começa a fazer uma reprogramação mental, esse é o nome, ressignificando a nível mental aquela doença e trazendo para ele que, na verdade, ele é uma pessoa saudável, né? Claro, Mauro, que assim, a nossa análise, ela não é clínica, tá? Nenhum dos meus alunos, eles não dão nenhum diagnóstico médico ou clínico, né? Desde que ele seja, né? Então, se ele tiver como dar esse diagnóstico, tudo bem. Mas, na maioria dos casos, não. É uma análise terapêutica mesmo, energética, tá? Mas eu consigo tratar o físico a partir do energético. Então, ali eu vou fazer todo um check-up daquela pessoa, vou identificar qual é a questão dele, e ali a gente começa a fazer um processo de investigação da causa. Então, eu vou descobrir por que iniciou essa dor na coluna, por exemplo, né? Ou por que ele tem essa dor de cabeça crônica. Eu tenho pacientes que estavam há 10 anos, né, com problemas de enxaqueca muito fortes, por exemplo, dando um exemplo aqui, e aí a gente começa a fazer uma investigação dentro do aparelho para identificar qual que é a associação psíquica que esse paciente tem da dor de cabeça em relação a diversas áreas da vida. Então, eu vou fazer uma análise, às vezes esse problema vem de um conflito que teve com a família, às vezes vem de um problema que ele teve no trabalho, às vezes veio de uma briga, de alguma coisa que não tem ligação efetiva com um problema físico, mas eu faço uma análise de campo, né, para identificar a causa. E aí o terapeuta faz o tratamento na causa. Esse é um modelo adjuvante da neurociência. Com certeza. Neurociência se utiliza deste modelo para fazer os diagnósticos. Com certeza. Olha, hoje existem muitos estudos, né, dentro da neurociência que já estão mostrando a capacidade do ser humano em nível de propagação mental, ou seja,
tudo aquilo que eu estou pensando e irradiando através das ondas eletromagnéticas do pensamento, eu estou produzindo um efeito do lado de fora. E quando a gente fala a nível de subconsciente, Mauro, é um nível mental mais profundo, que que o próprio nome já fala, né? Tem o consciente e tem o subconsciente. Então, é uma informação que está lá dentro da pessoa, que normalmente a gente não tem nem consciência. Mas através do estudo das frequências, né, e essas novas pesquisas que estão surgindo, a gente consegue, de fato, perceber que toda a vibração que é emitida a partir do pensamento e da emoção daquele ser humano, ela vai produzindo com o tempo um efeito no estado da matéria, do lado de fora. Então, isso hoje já é comprovado cientificamente, existem diversos estudos, né? O método que eu desenvolvi é mais um método dentro de todos os que existem hoje aqui, mas hoje realmente é uma ciência que já está sendo muito propagada e mostrada que existem formas diferentes da gente tratar determinadas doenças, né, Mauro? E quem é esse terapeuta que vai lidar com isso, que vai lidar com essa ferramenta? Como é que é a formação dele, a capacitação? Maravilha. Hoje nós temos terapeutas de diversas áreas, por incrível que pareça, embora qualquer pessoa pode aplicar esse treinamento hoje, né? Se você decidir se tornar um terapeuta quântico e falar, realmente, eu tenho uma vontade genuína de ajudar as pessoas, então você pode entrar no curso e fazer a formação hoje. Mas, geralmente, os nossos alunos, o que eu quero dizer é que não precisa de um pré-requisito específico, tá? Mas, assim, geralmente as pessoas que buscam são aqueles que já se formaram como coach, fizeram cursos de Reiki, Theta Healing, barra de Axis, constelação familiar, que são diversas terapias hoje que são integrativas. Todas essas, por exemplo, que a Lali citou aqui hoje, são pessoas que buscam a terapia quântica, o PRM Coach e essa ferramenta para ampliar a forma de tratamento que ele já tem. Então, é como se ele fosse complementar, né, aquela carreira que ele já iniciou ali. Perguntas da nossa audiência por aqui, faltando 9 minutos para 13h. E eu vou aproveitar que a Juliana está com a palavra. Então, a primeira pergunta vai para você, Juliana. Bruna Rodrigues está no YouTube. Uma mudança na forma de encarar os problemas e traumas pode evitar, por exemplo, o adoecimento de uma pessoa? É a pergunta dela. Muito boa pergunta, Mauro. Com certeza, Bruna, pode alterar sim, tá? Essa é uma das coisas que a gente fala muito, inclusive. Os nossos traumas e as nossas rupturas, né? Que são aquelas feridas internas que ficam no nosso mental e emocional, muitos deles são causadores de problemas físicos lá na frente. E quando a gente começa a fazer esse trabalho, que eu chamo de reprogramação mental, para a gente voltar na origem daquele trauma e começar a fazer uma transformação ali, eu consigo evitar que problemas físicos futuros ocorram. Então, é bem importante na prevenção mesmo de doenças que possam ter origem psicossomática, assim como a gente já viu de várias formas diferentes. Lalis, o Marcelo Duarte está no nosso Instagram acompanhando aqui a nossa transmissão e quer saber se as práticas integrativas podem ser preventivas. Sim, tanto preventivas como uma promoção da saúde, né? Ela é preventiva para as doenças, preventiva para os agravos, né? E o que a Juliana traz também é um olhar integrativo, né? Sim, quanto mais preventivo, melhor do que o curativo, evidentemente, né? A gente também precisa criar a cultura do preventivo. Quando a doença está instalada ou quando o problema já está instalado, é importante também essa parte curativa e de reabilitação. Mas quando dá para se fazer antes, o resultado também é bem melhor, né? Mais bem rápido melhor. E melhor. Sim. A pergunta aqui para a doutora Ana Fernanda Trindade, no Facebook. Doutora Ana, ela quer saber se tem uma estimativa de quantas pessoas cumprem pena atualmente no estado aqui ou no país por maus tratos a animais. Infelizmente, no caso de animais que não são cães e gatos, nós não temos nenhuma notícia, uma vez que a pena para esse tipo de crime é de 3 meses a 1 ano. Então, ela invariavelmente será encerrada com uma transação penal ou algum outro acordo de medida despenalizadora. Para cães e gatos, nós já temos alguns casos, sim, pelo Brasil, né, após a mudança da legislação. Agora, para animais silvestres,
a pena ainda é muito branda. Infelizmente, a punição, a não ser que o juiz entenda, né, o delegado e posteriormente o Ministério Público e o juiz acolha que eles devam ser responsabilizados por cada animal maltratado, que aí as penas seriam somadas, não seria considerado crime continuado, e aí, de fato, eles seriam presos. Mas a pena ainda é muito branda. As nossas leis em relação aos maus-tratos, com relação aos animais, elas são bem avançadas numa comparação com o que acontece aí mundo afora. O problema não é a lei, o problema é a aplicação mesmo, né? Como em tudo aqui no Brasil, muita coisa vai nesse sentido. Para cães e gatos, eu acho que nós já avançamos bastante, e o que nós temos na legislação hoje é o suficiente para punir e educar a população. Mas para os outros animais de outras espécies, nós ainda precisamos avançar bastante. Rafael, pergunta aqui do seu Jaime, do Jardim Bonfilholi, aqui na Zona Oeste da capital, sempre participando com a gente. Obrigado, seu Jaime, mais uma vez. O que a saúde pública oferece na área de doenças raras? Ele pergunta. Sim, vamos lá, Jaime, obrigado aí pela pergunta. Oferece alguns atendimentos e alguns tratamentos. O grande problema, seu Jaime, para doenças raras no Sistema Único de Saúde é a fila de espera que a gente necessita para profissionais qualificados, que são basicamente, inicialmente, os médicos geneticistas, e, posteriormente, profissionais de todas as áreas da saúde que entendam sobre doenças raras. Então, tanto aqui em São Paulo quanto na federação, nós temos aí o atendimento dos médicos geneticistas e o acompanhamento por todos os demais profissionais de saúde. O grande problema é que médicos geneticistas nós temos apenas 300 no Brasil inteiro. Em São Paulo, a fila de espera por um atendimento no SUS para um médico geneticista varia em torno de 2 anos a 3 anos de espera. Então, nós temos muito aí ainda que avançar, muito a aperfeiçoar no sistema. Na Casa Hunter, a gente está entregando agora, no finalzinho de novembro, a Casa dos Raros, que em Porto Alegre, que é a Casa dos Raros, que envolve aí diversos profissionais de saúde, e em breve a gente inicia a construção do primeiro hospital especializado em doenças raras do mundo, que será aqui em São Paulo, capital, em um terreno cedido pela Prefeitura do Estado, e que estamos aí em processo de desenvolvimento do projeto. Faltando 3 minutos para 1h da tarde, o tempo do programa Gente que Fala já no finalzinho, a gente vai para as despedidas. O Rafael está com a palavra. Sua mensagem final, Rafael, e os seus canais, por favor. Sim, claro, Mauro. Obrigado por toda a sua audiência, obrigado pela oportunidade em falarmos sobre doenças raras aí para seu público. É algo que a gente precisa falar cada vez mais. A Casa Hunter fica sempre à disposição, é só buscar lá Casa Hunter, Hunter com H, nas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn, enfim, todas as redes sociais aí estão à disposição de vocês, e também através do e-mail casahunter@casahunter.org.br. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Rafael. Lalis, sua despedida e seus canais. Ok. Eu convido a todos para conhecer o canal Saúde Zen, da Secretaria de Saúde. É um canal que fala e apresenta várias práticas integrativas em saúde. E para quem for de São Paulo, conhecer os 6 Centros de Referência de Práticas Integrativas, que se chamam CRPICs, que tem no município. Cidade de Tiradentes, Guaianazes, São Mateus Ermelino, na Sé e na Vila Mariana. Doutora Ana Paula Vasconcelos, sua despedida e seus canais. Quero agradecer a oportunidade. Falar do direito animal é sempre um prazer, e trazer essa conscientização para a população. A sociedade está cada vez mais evoluída e mais intolerante com práticas que maltratam animais. Quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho do Fórum, pode acessar as redes sociais através do Instagram, fórum.animal.
Lá poderão acompanhar todo o trabalho que nós fazemos no Brasil em prol dos animais. Obrigada. Juliana Nisa, sua despedida e seus canais. Bom, gostaria de agradecer, Mauro, a oportunidade também de poder compartilhar com vocês essa ciência, né, que é tão importante a gente entender o princípio da mente que domina todas as coisas. Como dizem os neurocientistas, eles dizem que o cérebro é o centro do universo, né, e é a partir dele que a gente cocria todas as realidades. Então, entender sobre isso vai ser muito interessante. O meu Instagram pessoal, @Juniza com Z, oficial, onde eu divulgo diversos conteúdos, também passo bastante informação sobre esse tema, e o site da minha empresa, www.grupoprm.com.br. Lá a gente tem todas as informações, inclusive sobre esse treinamento de terapia quântica. Ponto final nessa edição do programa Gente que Fala, de quarta-feira, com os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Agradecimento a todos vocês pela presença, em nome de toda a nossa equipe. Estiveram com a gente hoje Lales Reis Auríquio, naturóloga, gerente do Centro de Referência de Práticas Integrativas da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, doutora Ana Paula Vasconcelos, advogada, vice-presidente da Comissão de Direito Animal da OAB do Distrito Federal, ela é diretora jurídica do Fórum Animal também, Juliana Nisa, neurocientista, escritora, palestrante e empresária, CEO do Grupo PRM, e o Rafael Boiati, farmacêutico, cofundador, diretor e conselheiro científico da Casa Hunter, coordenador do Grupo Técnico de Trabalho do Cuidado Farmacêutico em Doenças Raras do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. O programa Gente que Fala é uma realização da ABCOM, no apoio técnico na Altivio Sérgio Oliveira. Valeu, Sérgio, pelos trabalhos. Apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, na Altivia, a direção-geral é do Alberto Luchetti, e você do outro lado, espectador, internauta, a razão da nossa presença aqui todos os dias. A gente volta amanhã, a partir do meio-dia, ao vivo, aqui pela Altivia e também pelas redes sociais. Tchau, tchau.